E se o amor da sua vida fosse, na verdade, a chave para o maior trauma do seu passado? André tinha tudo: poder, dinheiro, influência. Mas nenhuma dessas conquistas foi capaz de preencher o buraco deixado por uma tragédia que destruiu sua família. Durante anos, ele alimentou em silêncio uma raiva tão profunda que se tornou parte de quem ele era. Até conhecer Helena. Ela apareceu como uma brisa inesperada em meio ao caos, alguém que parecia enxergar o homem por trás da armadura. Pela primeira vez, André sentiu a possibilidade de recomeçar, de abandonar as sombras, de ser apenas humano. Mas o destino implacável tinha outros planos. Quando a verdade vem à tona, André descobre que Helena é filha do homem que arruinou sua vida. E então, o amor vira veneno, a esperança, uma armadilha. E a pergunta que não o deixa dormir: é possível amar alguém que carrega o sangue do seu maior inimigo? Prepare-se para mergulhar em uma história onde o amor e o ódio se confundem, onde cada escolha tem um preço, e onde a linha entre redenção e destruição é tênue demais para se ver. Porque nem toda verdade liberta. Algumas destroem. As luzes da cidade refletiam nos vidros da cobertura como fantasmas do passado que insistiam em não desaparecer. André estava ali, de pé diante da janela, encarando aquele mundo que ele havia conquistado, mas que ainda assim lhe parecia vazio. O silêncio do apartamento era absoluto, interrompido apenas pelo tilintar do gelo em seu copo de uísque. Aquele som solitário ecoava como um lembrete cruel. Ele tinha tudo e nada ao mesmo tempo. A cada gole, a lembrança voltava com mais força. A ascensão meteórica, o império construído com sangue, suor e decisões que custaram caro. A fortuna era real, os prêmios na estante também. Mas os rostos, aqueles que importavam, todos haviam sumido. Seu pai, arruinado. Sua mãe, partida cedo demais. E ele, sobrevivente de uma guerra que não escolheu, agora vivia cercado de ouro e ferro, e nenhuma alma verdadeira. Eles me tiraram tudo, e agora querem que eu acredite em recomeços? Murmurou para si mesmo com um sorriso amargo. Um toque no telefone interrompeu sua melancolia. Um convite para um evento beneficente naquela noite. Ele hesitou, mas algo dentro dele, talvez a solidão, o fez aceitar. Talvez o mundo lá fora ainda tivesse algo a oferecer. Ou alguém. O salão estava repleto de pessoas que sabiam sorrir por conveniência e aplaudir por interesse. André circulava como uma sombra, apertando mãos, evitando conexões reais. Até que algo, ou melhor, alguém, capturou sua atenção. Ela estava distraída, observando uma pintura, quando ele esbarrou levemente nela. Desculpe, acho que estava distraído demais com sua presença. Helena virou-se com um sorriso inesperadamente sincero. Espero que tenha tropeçado só no tapete, não no orgulho. O riso dela era leve, mas certeiro, como uma melodia que ele havia esquecido existir. Por um momento, tudo ao redor se calou. Não era a beleza dela que o prendeu, embora fosse inegável. Era a forma como ela o olhava, como se enxergasse algo além da fachada impecável que ele mantinha. André, disse ele estendendo a mão. Helena! Aquele toque de mãos durou 1 segundo a mais que o necessário. E naquele instante André não sabia explicar, mas algo dentro dele se mexeu. Uma rachadura suave na armadura emocional que ele usava fazia anos. Seguiram juntos pela galeria, trocando comentários sobre arte, literatura e absurdos do mundo corporativo. E você, André, o que faz quando não está dominando o mundo? Tento não ser dominado pelos fantasmas dele, respondeu sem pensar. Helena apenas sorriu. Não com piedade, mas com compreensão. Um silêncio confortável se formou. Ele não sabia, mas aquele seria o primeiro de muitos momentos em que as palavras se tornariam secundárias entre eles. Quando ela se despediu naquela noite, André ficou parado observando-a partir. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que não sabia nomear. Talvez esperança, talvez perigo,
Mas algo era certo. Aquela mulher havia acendido algo que ele pensava estar morto. Os dias seguintes passaram como se o tempo tivesse aprendido a desacelerar. André, acostumado a viver entre planilhas, reuniões e decisões bilionárias, agora esperava pelas mensagens de Helena como se elas fossem a única coisa realmente importante. Cada encontro com ela era como um novo capítulo sendo escrito em uma vida que ele já dava como encerrada emocionalmente. Naquele sábado, marcaram de se encontrar em um café discreto, longe dos olhares curiosos da elite. Helena chegou primeiro. Ele a encontrou rindo sozinha ao observar uma criança bagunçando o cabelo do pai. "Gosto de quem ri sem ninguém por perto", disse ele, aproximando-se. "E eu gosto de quem percebe essas coisas", respondeu ela, olhando nos olhos dele como se o estudasse por dentro. Sentaram-se. O cheiro de café forte preenchia o ambiente, mas era a presença dela que entorpecia André. Conversaram sobre livros, infância, medos bobos e grandes frustrações. Ela era leve, mas não superficial. Inteligente, mas sem exibir. Cada palavra trocada parecia colocá-los mais próximos de algo que nem sabiam nomear. "Você sempre foi assim?", perguntou ela, inclinando-se levemente. "Assim como? Como se carregasse o mundo inteiro nas costas, mas fingisse que é só uma mochila leve." André sorriu pela primeira vez, sem defesa. "Acho que aprendi a fazer isso para não quebrar. Mas você faz parecer fácil ser inteiro." Helena abaixou o olhar por um instante. "Ninguém é inteiro, André. A gente só aprende a colar os pedaços com mais graça." A resposta bateu nele como um espelho que se recusa a mentir. Pela primeira vez, ele queria saber mais sobre ela, sobre os silêncios dela. Eram tardes como aquela que o faziam duvidar das paredes que havia construído ao longo dos anos. Mas também eram esses momentos que o deixavam inquieto, porque pareciam bons demais para durar. Naquela noite, André a levou até seu apartamento. Ela entrou sem hesitar, observando cada detalhe com olhos de quem lê uma história silenciosa. "Esse lugar é lindo, mas é frio", comentou tocando uma escultura de mármore. "É o que sobra quando se vive para construir impérios. E ninguém constrói um lar?" "Nunca parei para isso", confessou ele. Sentaram-se diante da lareira acesa, o fogo refletindo nos olhos de Helena. A conversa continuava fluida, mas agora carregava algo mais denso. "Você fala pouco de você", disse ele. "E você fala demais do que esconde", rebateu ela, sem perder a suavidade. Um silêncio se seguiu. Então ela completou: "Meu pai sempre dizia que as pessoas mais perigosas são aquelas que escondem a dor sob a elegância." André riu, nervoso. "Seu pai parece um homem inteligente. Às vezes, inteligente demais." Havia algo naquela frase, no tom com que foi dita, que causou um arrepio sutil em André. Mas ele preferiu ignorar, por ora. Eles brindaram com vinho tinto. Não disseram mais nada, mas ali, naquele silêncio carregado, os dois sentiram, estavam mergulhando em algo profundo e irreversível. A noite chegou pesada, envolta por nuvens espessas e um vento que parecia sussurrar lembranças esquecidas. André acordou suando frio. O sonho ainda ecoava como um pesadelo vivo. Ele corria por corredores escuros, chamando por seus pais, mas a única resposta era o som de portas se fechando uma a uma. Levantou-se e caminhou até a varanda, tentando afastar as imagens que insistiam em persegui-lo. Acendeu um cigarro, hábito antigo, guardado para noites como aquela. Cada tragada era uma tentativa de silenciar as vozes do passado. A lembrança veio nítida, como um soco seco no peito. Seu pai, de joelhos, destruído, encarando a manchete que estampava a falência da empresa que construíra com décadas de trabalho. Um nome por trás de tudo aquilo. Um rosto. Um inimigo. O homem que havia tomado mais do que dinheiro. Tomara a honra, a estabilidade, a família. André jamais esqueceu aquele rosto.
nem o sorriso frio de quem se aproveita da queda dos outros. Ele não apenas destruiu meu pai, ele destruiu a esperança. Com o tempo, aprendeu a esconder o ódio debaixo de roupas bem cortadas e discursos ensaiados. Mas ele nunca foi embora. Apenas adormeceu, até agora. Nos últimos dias, havia algo rondando sua mente. Uma sensação incômoda, como se o destino estivesse preparando uma brincadeira cruel. Resolveu buscar respostas. Não confiava em intuições, mas essa o perturbava. Naquela tarde, André encontrou-se com Otávio, um antigo colega de infância que agora atuava no mercado financeiro. Reencontros eram raros para André, mas sentiu que aquele era necessário. Ainda não acredito que você aceitou meu convite, brincou Otávio sorrindo. Precisei de uma boa dose de nostalgia. E de informações, respondeu direto. Conversaram sobre investimentos, política, escândalos e alianças. Até que André, com voz casual demais, soltou. E aquele cara... Sabe quem voltou recentemente? Aquele que adorava manipular os bastidores? Otávio franziu a testa. Você está falando do pai da Helena? André congelou por um instante. A frase caiu como um raio no meio da conversa, mas ele disfarçou. Helena? Sim, a filha dele. Está trabalhando em um projeto social grande agora. Parece que eles estão tentando limpar a imagem da família depois de tanto tempo sumidos. Otávio bebeu mais um gole, distraído. Você o conheceu, não? André manteve o olhar no copo. O líquido parecia girar lentamente, como se o tempo tivesse desacelerado só para ele. O nome não foi dito, mas ele sabia. Sabia que se tratava do mesmo homem. Ela é filha dele? As peças começaram a se encaixar de forma cruel. O silêncio de Helena sobre o pai, os olhares evasivos, as frases soltas como pistas escondidas. André, Otávio chamou. Acho que preciso ir. Surgiu algo urgente. Saiu do restaurante sem se despedir. O ar estava mais denso, como se o mundo ao redor tivesse mudado de cor. A dúvida agora era um furacão. E se tudo aquilo fosse uma armadilha? E se o amor que sentia por Helena fosse apenas mais uma peça no jogo daquele homem? Mas uma coisa era certa, nada seria como antes. O relógio marcava quase meia-noite, quando André estacionou diante da casa de Helena. A fachada era modesta, acolhedora, muito diferente dos ambientes em que ele costumava transitar. Mas naquela noite, tudo parecia ter um significado diferente. Cada detalhe era um possível indício. Cada lembrança recente, uma pista do que ele não quis ver antes. Helena o recebeu com um sorriso suave e um toque nos dedos. Você está estranho hoje. Aconteceu algo? Só cansado. A cabeça cheia. Ela assentiu e o guiou até a sala. As luzes estavam baixas, o som ambiente leve, quase hipnótico. Era um lugar que transpirava tranquilidade, mas André só via sombras. Cada quadro, cada objeto era escaneado por ele em busca de confirmação. Espere aqui, vou buscar o vinho, disse Helena, sumindo pelo corredor. Foi então que André viu. Sobre uma prateleira, uma moldura. Aproximou-se. Era uma foto antiga. Nela, Helena, ainda criança, sorria ao lado de um homem de expressão firme, um olhar inesquecível. Era ele, o homem que destruiu tudo, o pai dela. Um baque surdo preencheu o peito de André. O ar pareceu sumir. Sentiu o chão girar por um instante. Ali estava, diante de si, a prova. A mulher por quem se apaixonara era filha do seu maior inimigo. Encontrou algo interessante? Perguntou Helena, voltando com 2 taças. André rapidamente se recompôs e apontou para a foto. Seu pai? Sim, era meu mundo, antes de tudo mudar. Ela colocou as taças na mesa e se sentou, mas André permaneceu em pé. Você quase nunca fala dele, porque dói, porque é complicado. Mas, sim, ele voltou recentemente e temos tentado consertar as coisas. Aquelas palavras foram como pregos sendo cravados lentamente em sua consciência. André sentou-se, tentando parecer sereno,
mas por dentro tudo estava em colapso. Naquela madrugada, deitado ao lado dela, André não conseguia fechar os olhos. Observava o teto como se ali estivesse escrita a sentença que sua vida acabara de receber. Ele queria odiá-la, precisava odiá-la, mas não conseguia. Havia algo em Helena que rompia todas as certezas, que atravessava o escudo que ele manteve durante anos. Como o destino pode ser tão cruel? A filha do monstro, a única mulher que me fez sentir vivo de novo. Virou-se para o lado e observou-a dormindo. Tão serena, tão distante da guerra que explodia dentro dele. Os olhos dela, que o encantaram desde o primeiro dia, agora carregavam um peso que ele não sabia como lidar. Levantou-se devagar e foi até a varanda. O céu estava escuro, pesado, como o pensamento que martelava em sua mente. O que fazer com aquela verdade? As opções eram claras e igualmente destrutivas. Se contasse a verdade, perderia Helena. Se escondesse, viveria uma mentira. Se vingasse, destruiria a única coisa boa que a vida havia lhe dado. O silêncio da noite parecia zombar dele. E ali, com os olhos perdidos na escuridão, André sentiu que havia cruzado um ponto sem retorno. Amar Helena não era apenas perigoso, era uma sentença. Os dias seguintes foram um tormento silencioso. André tentava seguir a rotina, mas a verdade recém-descoberta corroía cada gesto, cada palavra que trocava com Helena. Ele precisava de certezas. Precisava da confirmação que encerrasse qualquer ilusão de coincidência. Contratou um investigador particular, algo que já fizera muitas vezes por negócios, mas nunca por algo tão íntimo. Quando o dossiê chegou, ele hesitou em abri-lo. Ficou com o envelope nas mãos por minutos, o coração pulsando, como se pressentisse que, uma vez aberto, não haveria mais volta. Enfim, rompeu o lacre. As primeiras páginas continham registros antigos, fotos, transações. Mas foi nas últimas que a dúvida morreu. Helena era, sem sombra de dúvida, filha do homem que ele mais odiava no mundo. Não só filha, era próxima, ainda envolvida nos esforços para limpar o nome da família. Estava ao lado do inimigo. André fechou os olhos. As mãos tremiam. Largou o dossiê sobre a mesa como se fosse algo tóxico. Ele não só destruiu minha família. Agora ele me deu um presente envenenado. O que era aquilo? Uma farsa? Uma armadilha bem executada? Ou uma crueldade do acaso? Ele não sabia, mas a confiança havia ruído por completo. Sentia-se enganado, exposto, emocionalmente vulnerável, e isso ele não perdoava nem aceitava. Naquela noite, Helena o convidou para jantar em sua casa novamente. André quase recusou, mas algo o impulsionou a ir. Talvez o desejo de entender, ou de julgar, ou de destruir. Sentou-se à mesa com ela, tentando disfarçar a tempestade interna. Conversaram trivialidades por alguns minutos. Mas ela notava os olhos distantes, o sorriso falso. "Você está estranho de novo, André", disse ela, servindo vinho. "O que está acontecendo?" Ele respirou fundo. Precisava manter o controle. Só cansado. Semana puxada. Helena o olhou fixamente. "Não minta. Você não é bom nisso. Pelo menos não comigo." Silêncio. Ele desviou o olhar, encarando a chama da vela no centro da mesa. Pensou em falar, em jogar a verdade ali, como uma bomba. Mas não. Ainda não. "Você ainda acredita que o passado define quem somos?" perguntou ele, de repente. Helena franziu o senho, surpresa com a pergunta. "Às vezes, sim. Mas também acredito que a gente pode ser mais do que o que fizeram com a gente." André sorriu com amargura. "Às vezes, o passado define se somos dignos de amar." Ela não respondeu. Apenas estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. O gesto simples doeu mais do que ele esperava. Era verdadeiro. Ele sentia. Mas era também um veneno lento. Terminou o jantar com falsa calma. Ao sair, beijou Helena na testa. Um gesto terno, quase paternal, e completamente desesperado. Naquela noite, André não dormiu. Ficou sentado no escuro,
o dossiê aberto diante de si, encarando a foto de Helena com o pai. E a única certeza que tinha era que, a partir dali, qualquer escolha levaria à dor. As horas se arrastavam, pesadas. André estava no escritório, mas os gráficos e relatórios pareciam escritos em outra língua. Nada fazia sentido diante da decisão que precisava tomar. O dossiê permanecia em sua gaveta como uma arma pronta para ser usada, e talvez já estivesse prestes a disparar. Passeava de um lado a outro, os pensamentos unindo em sua cabeça. A imagem de Helena sorrindo, a forma como o tocava, o modo como dizia seu nome. E por trás disso, o rosto do pai dela, o homem que arruinara sua família. A raiva queimava no estômago, mas era misturada com culpa, com um amor que crescia mesmo quando ele queria destruí-lo. Se eu não posso ter paz, por que ela deveria ter? Essa frase se repetia em sua mente como um mantra sombrio. Ele começou a escrever um e-mail, um dossiê anexado. Nome do destinatário: imprensa. Era tudo o que precisava para arruinar a reputação daquele homem de vez. Helena seria arrastada junto, e com isso a história estaria encerrada. Mas o dedo parou antes de clicar em enviar. Respirou fundo. A raiva era forte, mas não o bastante para calar o sentimento que o corroía por dentro. Apagou tudo. Levantou da cadeira. Encarou o espelho do escritório. Você vai fazer isso? Vai se tornar o mesmo monstro que jurou odiar? A pergunta ecoou. E ele soube. Estava perdendo o controle. No dia seguinte, foi até a casa de Helena sem avisar. Ela abriu a porta. Surpresa, mas feliz. Pensei que estivesse fugindo de mim. Talvez eu esteja. Ou tentando fugir de mim mesmo. Ela sorriu, mas havia cautela no olhar. Vem, entra. Está acontecendo alguma coisa, não está? Sentaram-se no sofá. André demorou alguns segundos para falar. Você me faz sentir coisas que achei que tinham morrido. Isso é bom ou ruim? Depende do que vem junto com isso. Helena tocou sua mão. Estava quente, firme. Eu só me sinto segura quando estou com você. Por favor, não desapareça. Aquelas palavras o desmontaram. Era tudo o que ele queria ouvir e tudo o que temia. Como podia ela não saber? Como podia aquela relação ser tão genuína se nascia de uma conexão amaldiçoada? Ele não respondeu. Apenas a puxou para um abraço demorado, como quem se agarra a um último momento de paz antes da tempestade. Nos dias que se seguiram, André afastou-se, ignorava ligações, respondia mensagens com frases curtas. Helena insistia, mas ele sabia que precisava de tempo, ou coragem. Por fim, ele entendeu. Não podia mais fugir. O plano de vingança havia falhado, não por falta de oportunidade, mas porque ele havia se apaixonado pela filha do homem que destruiu sua vida. E isso mudava tudo, porque amar Helena era o maior ato de guerra contra si mesmo. O telefone tocou por horas antes de André atender. Era Helena, aflita. Afastar-se dela estava se tornando tão insuportável quanto suportar o peso da verdade. Naquela noite, ele decidiu que não podia mais adiar. Ela merecia saber, mesmo que a verdade fosse a lâmina que separaria os dois para sempre. Chegou à casa dela e bateu à porta com a hesitação de quem carrega o próprio destino nos ombros. Helena abriu sorrindo, aliviada. Finalmente, achei que tinha me deixado. A gente precisa conversar. O sorriso dela desapareceu como se tivesse sido apagado por um vento gelado. Ela abriu espaço, silenciosa. Sentaram-se e por um momento o silêncio era quase ensurdecedor. Eu não sei como começar, disse ele. Então apenas começa. Seja o que for, eu aguento. André abaixou a cabeça, os olhos fixos nas próprias mãos. Quando te conheci, eu não fazia ideia. Mas depois descobri quem você era. E isso mudou tudo. Helena franziu o senho. Do que você está falando? Seu pai, ele disse enfim. Ele foi o responsável pela ruína da minha família. Ele destruiu meu pai, nossa empresa, tudo. E eu me aproximei de você achando que poderia me vingar.
O mundo pareceu parar. Helena levantou-se devagar como se precisasse de ar. Você se aproximou de mim, como parte de um plano. André também se levantou tentando se explicar. No começo, sim, mas depois tudo mudou. Você mudou tudo. Eu tentei parar, tentei fugir, mas era tarde demais. Estou apaixonado por você. Isso é cruel demais, André. Eu sei. Você dormia do meu lado sabendo de tudo isso? E cada noite era um castigo. Porque cada vez que eu te olhava, eu esquecia quem era seu pai. Só via você. Helena andava de um lado para o outro, sem conseguir parar. E se eu não tivesse descoberto? Você teria seguido com essa mentira? Eu estava tentando encontrar coragem para contar. Você merece a verdade, e é isso que estou te dando agora. Ela parou, encarou-o com os olhos marejados. Você foi a primeira pessoa em quem confiei depois de tudo. E agora, você também me traiu. Não foi uma traição. Foi um conflito entre o homem que quer justiça e o homem que ama você mais do que qualquer coisa. Helena pegou a bolsa. Eu preciso sair daqui. Preciso pensar. André tentou impedir, mas ela recuou. Não me toca agora. Se você realmente me ama, me dá tempo. A porta bateu. E André ficou ali, sozinho, sentindo o eco da verdade destruir tudo o que haviam construído. Amar Helena era, afinal, o castigo mais justo que o destino poderia lhe dar. Os dias sem Helena pareciam meses. André tentava seguir, mas cada canto do apartamento carregava a presença dela. O cheiro no travesseiro, a xícara preferida na cozinha, o rastro sutil de alguém que foi embora levando tudo. Ele não ligava, não mandava mensagens, sabia que qualquer tentativa de contato seria egoísmo. No fundo, ele entendia. Amá-la não apagava o passado. Não mudava o fato de que ele entrou na vida dela com uma mentira, ainda que tenha se perdido na verdade dos sentimentos depois. Era esse o peso que carregava agora. A certeza de que, talvez, não fosse digno do perdão que desejava. Sentado no chão da sala, entre os papéis do dossiê que já havia rasgado, André segurava a única foto que havia guardado. Era dos dois, rindo, com os pés na água, em um fim de tarde qualquer. Um momento real, puro, intocado pelo veneno do passado. Aquele retrato era sua única oração. Se ela não voltar, eu entendo. Mas nunca vou parar de esperar. Na terceira semana sem notícias, André foi até a casa dela. Bateu sem expectativas. Ninguém atendeu. Deixou um envelope com uma carta. Nada grandioso. Apenas a verdade. Não sobre o pai dela, mas sobre ele. Sobre quem ele havia se tornado por causa do ódio e quem ele tentou ser ao conhecê-la. Voltou para casa vazio. Mas, pela primeira vez, resignado. Não havia mais jogadas, não havia controle. Havia apenas o arrependimento e a esperança de que, em algum nível, aquilo bastasse. Foi em uma manhã nublada que ela apareceu. Bateu à porta e, quando ele abriu, ela estava ali, diferente. Mais forte, talvez, ou apenas mais decidida. "Posso entrar?" perguntou ela. Sempre. Helena entrou, olhou ao redor, como se cada espaço ainda carregasse a sombra do que viveram. Eu li sua carta. Precisei de tempo para processar tudo, para me entender. André não disse nada. Apenas esperou. Você me feriu, André, profundamente. Mas não foi só mentira, foi o que ela representava. Eu fui usada por tanta gente antes de você. E quando achei que finalmente estava segura, ela parou, respirou fundo. Mas ao mesmo tempo, eu te vi tentando mudar, te vi lutando contra você mesmo, e isso é raro. Ele caminhou até ela, com cuidado. Eu nunca quis te machucar, mas fui fraco, covarde, talvez. Mas foi humano, e por mais doloroso que tenha sido, eu ainda te amo. As palavras pairaram no ar, leves e intensas. Eu escolho o amor, André, mas não sem cicatrizes. Ele assentiu, os olhos marejados. Eu também. E juro, cada dia, colar os pedaços que quebrei. Eles se abraçaram, não como quem esquece,
mas como quem aceita. O passado não seria apagado, mas talvez, juntos, pudessem escrever um futuro onde ele não determinasse tudo.